comum entre nós, professores de língua portuguesa, encontrarmos diferentes nomenclaturas relacionadas ao trabalho com análise linguística. Por exemplo, língua em uso, descrição linguística, reflexão linguística, ensino-aprendizagem de gramática, gramática textual, gramática do texto. Devido à instituição de um outro paradigma para o ensino de língua materna, sobretudo a partir da década de 1980, muitas inquietações passaram a permear as práticas docentes no que se referem a situações didáticas relacionadas à gramática. Meu nome é Regina e juntos vamos discutir nesse processo formativo o conceito de análise linguística e como isso se articula às proposições do novo currículo da cidade, dando enfoque aos ciclos interdisciplinar e autoral. Sejam muito bem-vindos. Os objetivos dessa formação são compreender, no currículo da cidade, a articulação entre as práticas de leitura, produção de texto e análise linguística, compreender, como ação docente, o processo de identificar e descrever o tópico linguístico que será tomado como foco da análise linguística, tanto em leitura, como em produção textual e na própria reflexão linguística, refletir sobre determinados aspectos teóricos que são relacionados à língua, à gramática, à análise linguística e ao processo de transposição didática desses conceitos, refletir também sobre propostas concretas e viabilizadas a partir da análise do currículo da cidade, de modo a oferecer novas formas de organização e produção de atividades que estejam ligadas às práticas de análise linguística. E, por fim, relacionar teoria e prática a partir dos princípios teórico-metodológicos do currículo da cidade, para criar coletivamente diferentes tipos de atividades que envolvem práticas de análise linguística. Durante algum tempo, emergiu um discurso no meio educacional de que ensinar gramática seria equivalente a uma prática descontextualizada, tradicional, e o professor que a praticasse era considerado desatualizado. A palavra gramática, portanto, tornou-se uma verdadeira palavra proibida. Neste módulo, vamos desmistificar alguns aspectos relacionados a tal crença, com foco nos seguintes objetivos específicos: compreender os conceitos de gramática, língua e análise linguística, diferenciar gramática normativa e gramática descritiva, compreendendo suas implicações para o ensino-aprendizagem de língua materna, e, por fim, compreender o papel da gramática internalizada no ensino-aprendizagem de língua materna. Toda língua tem uma gramática que pode ser descrita, ou seja, o sistema linguístico em uso em diferentes textos, sejam eles orais ou escritos, pode ser descrito a partir de determinadas categorias gramaticais, lexicais, semânticas e discursivas. A análise linguística é uma estratégia teórico-metodológica para promover situações didáticas sobre a língua em uso em diferentes contextos, partindo da descrição desses usos. A língua, contudo, não se resume a um sistema gramatical, ou seja, não se resume a categorias fonológicas, morfológicas e sintáticas, pois ela também apresenta um léxico, ou seja, um vocabulário, categorias semânticas e discursivas. A análise linguística, portanto, se relaciona a uma concepção de língua mais abrangente, entendendo a língua em sua variabilidade. Para entender melhor, vamos considerar a diferenciação entre o que se denomina gramática normativa, gramática descritiva e gramática internalizada. Círio Pocente, em seu livro Por que não ensinar gramática, aponta que as gramáticas normativas, em geral, são aquelas que compõem os manuais de referência mais conhecidos dos professores e têm a finalidade de prescrever regras para os usuários a partir de uma visão homogênea de língua, configurando-se assim a ideia do certo e errado. São representantes desse tipo de tradição obras como de Carlos Henrique da Rocha Lima
e Celso Cunha e Lindley Sintra, entre outras. Essa tradição é oriunda dos estudos gramaticais greco-latinos que, de um modo bem sintético, introduzem uma concepção de linguagem como expressão do pensamento. As gramáticas descritivas, por sua vez, visam, como o próprio nome indica, descrever as línguas tal como elas são usadas pelos falantes em diferentes situações de interação, ou seja, considerando, portanto, a língua em sua variação. A gramática descritiva, nesse caso, pode revelar regras distintas entre falantes de diferentes variedades, por exemplo. Essa concepção, vinculada diretamente ao advento da linguística e ao trabalho dos linguistas, liga-se primeiramente aos estudos estruturalistas e depois, mais adiante, à abordagem enunciativo-discursiva. Por fim, a gramática internalizada refere-se àquelas regras que os falantes já dominam. A gramática internalizada é o objeto de estudo da descrição linguística, já que, para compreender as regras que os falantes usam, eu preciso descrevê-las. A descrição, portanto, da gramática internalizada permite a compreensão das regularidades do sistema da língua, ou seja, entender aquilo que é recorrente para construir generalizações, princípios, por exemplo. É possível observar aquilo que é comum entre as variedades, bem como as diferenças que condicionam tais variações. Compreender a gramática internalizada permite ao professor desenvolver um trabalho com os diferentes usos, além de entender o que o estudante já sabe com relação à aprendizagem da língua. Nas palavras de Travaglia, isso pode mobilizar não só um ensino descritivo de usos, mas um ensino produtivo que potencializa as habilidades linguísticas dos estudantes, ampliando o seu conhecimento sobre os usos linguísticos. Indo um pouco além dessas especificações, cabe destacar as chamadas gramáticas de usos, vinculadas também ao saber internalizado e às teorias funcionalistas. Por meio da descrição linguística, tais gramáticas apresentam usos linguísticos, bem como as funcionalidades de tais usos no contexto da interação. Ou seja, o sistema se realiza a partir de determinadas regularidades, apresentando possibilidades de significação relacionadas aos diferentes contextos de uso. Além das gramáticas normativas e dicionários, o professor que trabalha com a língua pode ampliar sua busca por referências significativas durante a elaboração didática do seu trabalho, principalmente com a análise linguística. Isso não significa a necessidade de se tornar um verdadeiro linguista, mas de assumir como premissa básica para a aprendizagem do estudante o movimento de descrever e refletir sobre a língua. A partir da década de 90, inúmeras gramáticas descritivas foram produzidas. Por exemplo, Gramática Descritiva do Português, de Mário Alberto Perini, em 1995, ganhando várias reformulações e novas edições, sendo a mais recente, em 2017, sob o novo título Gramática Descritiva do Português Brasileiro, Gramática de Usos do Português, de Maria Helena de Moura Neves, publicada em 2000, com atualização ortográfica em 2011, a Gramática Ruais da Língua Portuguesa, de José Carlos de Azeredo, em 2008, com a última edição em 2017. A Nova Gramática do Português Brasileiro, de Ataliba Teixeira de Castilho, em 2010, que ganha uma versão pedagógica em parceria com a professora Wanda Maria Elias, em 2012, sob o título Pequena Gramática do Português Brasileiro. E, por fim, Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, de Marcos Banho, em 2011. Todas essas publicações constituem referências fundamentais nos estudos da linguagem. Contudo, cabe destacar duas publicações por terem intenção pedagógica, ou seja, pretendem discutir o ensino-aprendizagem de língua materna ou constituir uma proposta com essa finalidade. A primeira é a Gramática Pedagógica do Português Brasileiro de Banho, que visa ser um compêndio de estudo voltado para o professor. Ou seja, é uma obra pedagógica no sentido que enfoca a formação do docente, apresentando uma discussão teórica sobre o ensino de português,
algumas atividades práticas, sem apresentar uma descrição completa do português brasileiro contemporâneo, mas dando foco a alguns aspectos da linguagem em uso. A segunda obra que merece um destaque é a Pequena Gramática do Português Brasileiro, escrita em coautoria por Castilho e Elias. Nela, parte-se de fundamentação teórica construída em mais de 30 anos de pesquisa linguística e organizada primeiramente na Nova Gramática do Português Brasileiro, de Castilho. A perspectiva que embasa essas obras é o que o Castilho denomina de teoria multissistêmica, na qual são considerados 4 sistemas linguísticos: o léxico, a semântica, o discurso e a gramática. Sistemas esses que são acionados quando falamos ou escrevemos. O que tudo isso pode significar para o professor de ensino fundamental? É importante compreendermos que as práticas de ensino-aprendizagem somente serão de fato transformadas quando nós, professores, assumirmos uma postura distinta em relação aos estudos gramaticais, no que se refere à nossa própria formação. Isso significa assumir, primeiramente, uma postura reflexiva para si próprio. Por exemplo, ao invés de buscar uma definição pronta para um item gramatical, que remete a uma nomenclatura conhecida, é necessário compreender o que diferentes materiais de referência dizem a respeito desse item. O que se pode observar e refletir sobre ele, por exemplo, nesses materiais. Operando com diferentes gramáticas, dicionários, fontes de referências diversas, o professor pode construir uma prática reflexiva na sala de aula a partir de princípios semelhantes. Tendo refletido sobre os conceitos de língua, gramática e análise linguística, traçamos 2 objetivos para o nosso encontro presencial. O primeiro, identificar e compreender os diferentes propósitos que envolvem as práticas de análise linguística. E o segundo, consultar materiais de referência para a fundamentação das atividades, bem como aprimoramento do conhecimento da gramática descritiva. Na oficina, a partir do currículo da cidade, iremos selecionar um tópico linguístico como objeto de ensino para realizar uma pesquisa em diferentes materiais de referência, como esses apresentados aqui para vocês, com relação aos aspectos gramaticais, textuais e discursivos que descrevem tal tópico. Por fim, discutiremos como esse objeto participará da elaboração didática de uma prática de análise linguística, compreendendo assim seus diferentes propósitos. A ideia é que possamos compreender a importância do processo de descrição linguística na construção de práticas didáticas de análise linguística. Espero vocês e até lá!